Boa tarde a todos, a paz, tudo bem com vocês? Me chamo Marcela Soares Fagundes, sou acadêmica do 4º período do curso de Pedagogia pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, e pertenço ao Polo de Brutizeiro. Isso porque a minha faculdade, o meu curso é AD. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de estágio na educação infantil. Primeiro, vale lembrar que a ABNCC define a educação infantil como a primeira etapa da educação básica e tem como objetivo o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos. O meu estágio foi realizado, na pré-escola Gotinhas de Orvalho, popularmente conhecido como Creche Santa Terezinha. Fica localizada na Rua José Vicente, número 857, no bairro São Francisco, em Brutizeiro, Minas Gerais. A instituição de ensino hoje está sob a responsabilidade da diretora Maria das Mercês Moreira dos Santos e atende crianças de creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 e 5 anos. É importante ressaltar que as crianças da pré-escola hoje estão sendo atendidas em um prédio anexo, que fica localizado em outro endereço, devido à insuficiência no número de salas e à alta demanda da população. São muitas as crianças, Digo, pouca sala para muita criança, para muita demanda, O estabelecimento de ensino funciona em 3 turnos, sendo turno matutino, de 7 às 11 horas, turno vespertino, das 13 às 17 horas, e turno integral, das 7 às 17 horas. Isso por quê? Mas por que isso? Porque tem pais que têm a necessidade de deixar as crianças somente um horário na instituição, porque trabalha só um turno. Outros já têm a necessidade, de deixar a criança o dia todo. Então, isso varia de acordo com a necessidade de cada pai. O meu estágio foi realizado no berçário 2, que pega criança a partir de 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, não são mais bebês. No momento de realização do meu estágio, todas as crianças, exceto uma, já haviam completado 2 anos de idade. Só uma criança que ainda não. A turma de realização do meu estágio é composta por 13 alunos, 13 crianças, sendo 7 crianças do sexo masculino e 6 crianças do sexo feminino. As responsáveis pela turma são as professoras Urides, que é a professora regente, e a professora Clarice, que é a professora de apoio. As crianças dessa turma estavam em fase de transição, O que é a fase de transição? Mas o que é a fase de transição? É aquela fase que a criança é estimulada a desenvolver a sua autonomia. A criança é estimulada ao desfraude, a largar a mamadeira, a chupeta, mas lá na turma, poucas ainda estavam na mamadeira, A maioria já bebeu em copos. Só fralda, só 2 crianças que ainda não estavam usando fralda, O resto ainda estava no desfraude. Enfim, os desafios, as potencialidades, os aprendizados durante o meu estágio foram muitos, inúmeros, dos quais eu posso citar, eu tive medo, eu tive insegurança, eu queria atender a todas as crianças ao mesmo tempo, queria dar colo para todas,
Não queria ver criança chorando, criança com bico, mas eu não dava conta. Até porque tem as suas regras, né? Outra coisa, relacionar a teoria com a prática. E o quanto é bom, o quanto é gratificante. Foi bom saber disso e conhecer, né? Exercer a profissão docente. Receber o carinho, a curiosidade das crianças. Descobrir que cada criança é única. Foi magnífico, né? Muito bom. Enfim, eu posso dizer que a primeira etapa foi vencida com sucesso, apesar de toda insegurança e medo. Foi uma fase assim que eu tive que conciliar, porque eu estava na licença maternidade, né? E eu optei por fazer logo, porque no mês seguinte eu voltaria ao trabalho, retornaria ao trabalho. E aí eu não precisaria ficar o dia todo longe da minha bebê, né? Mas foi muito gratificante. Eu escolhi a instituição por ser mais perto de casa, porque eu tinha curiosidade também de saber como é lá, né? Eu tinha aquela curiosidade e fiquei admirada, né? Lá eles estão preocupados em realmente cuidar da criança. As crianças são bem cuidadas, bem atendidas. Eu particularmente fui bem atendida, fui bem recebida por todos os profissionais. E assim, eu já tenho, né, muitas expectativas para o meu próximo estágio, muitos mesmo. Eu quero vencer mais um pouco, né, do meu medo, da minha segurança. Eu sei que virão novos desafios. Eu quero colocar em prática o meu planejamento de aula, porque nesse primeiro estágio